A pergunta persiste no imaginário coletivo com a força de um mito ancestral. Será que a humanidade, o Homo sapiens, descendente de uma linhagem de primatas, realmente caminhou sobre a Terra, ao mesmo tempo que os colossais dinossauros? A ideia de coexistência entre a fauna mesozoica e nossos ancestrais hominídeos é um conceito poderoso, alimentado pela cultura popular, pela criptozoologia e por narrativas ficcionais, mas que a ciência rejeita categoricamente e unanimemente, baseando-se em um registro fóssil que abrange centenas de milhões de anos de história geológica. Para entender por que a resposta a essa pergunta é um sonoro não, é necessário mergulhar na cronologia profunda do planeta. Uma jornada que separa a era dos grandes répteis do surgimento da humanidade, por um imenso intervalo temporal de aproximadamente 66 milhões de anos, curta. Inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A Terra, como a conhecemos, está dividida em eras geológicas que marcaram mudanças biológicas e climáticas drásticas. Os dinossauros não avianos dominaram o planeta durante a Era Mesozoica, um período que começou há cerca de 252 milhões de anos e é subdividido em 3 grandes períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Ao longo desses 186 milhões de anos, os dinossauros evoluíram, diversificaram-se em formas surpreendentes e tornaram-se os governantes incontestáveis de todos os ecossistemas terrestres. Do minúsculo Compsognathus ao imenso Argentinosaurus, e do ágil Velociraptor ao temível Tyrannosaurus Rex, seu reinado foi longo e ininterrupto. A adaptabilidade dos dinossauros permitiu que habitassem desde desertos a florestas tropicais, prosperando em uma variedade de climas. Mas seu auge ocorreu durante períodos caracterizados por altas concentrações de dióxido de carbono na atmosfera e temperaturas globais significativamente mais quentes do que as atuais. Esses gigantes estavam perfeitamente adaptados ao mundo mesozoico, um mundo muito diferente daquele que surgiria mais tarde. O fim dessa era de gigantes ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, em um evento cataclísmico, conhecido como o limite Cretáceo-Paleógeno. A teoria mais aceita, apoiada por evidências geológicas esmagadoras, é a de que um asteroide ou cometa com aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra no que hoje é a Península de Yucatán, no México. O impacto desencadeou uma série de eventos devastadores: terremotos massivos, tsunamis gigantescos e, principalmente, uma nuvem de poeira e aerossóis, que escureceu a atmosfera global, causando um inverno de impacto que durou meses ou até anos. Essa mudança repentina no clima e a falta de luz solar causaram o colapso das cadeias alimentares baseadas na fotossíntese, levando à extinção de cerca de 75% das espécies vivas do planeta, incluindo todos os dinossauros não aviários. Apenas as linhagens de dinossauros que desenvolveram a capacidade de voar sobreviveram, evoluindo para o que conhecemos hoje como aves. É aqui que começa a história da vida após os dinossauros e da humanidade. O evento Cretáceo-Paleógeno inaugurou a Era Cenozoica, a Era dos Mamíferos. Durante o reinado dos dinossauros, os mamíferos existiam, mas eram criaturas pequenas, geralmente noturnas e discretas, forçadas a ocupar nichos ecológicos marginais para evitar a predação. Após a extinção em massa, a competição foi drasticamente reduzida, e os mamíferos passaram por uma explosiva radiação adaptativa, evoluindo rapidamente para preencher os nichos vazios deixados pelos répteis gigantes. Esse período de 66 milhões de anos foi essencial para a evolução da nossa própria linhagem, uma época em que o clima global esfriou gradualmente, moldando os padrões climáticos mais recentes. Os primeiros hominídeos, ancestrais diretos dos humanos modernos, só aparecem no registro fóssil há cerca de 6 ou 7 milhões de anos na África, muito tempo depois da extinção do último Triceratops. O gênero Homo, ao qual pertencemos, é ainda mais recente, datando de apenas cerca de 2 milhões e meio de anos. Finalmente, o Homo sapiens, humanos anatomicamente modernos, surgiu há cerca de 300 mil anos. Um piscar de olhos na escala de tempo geológica.
O intervalo de tempo entre o último dinossauro não aviano e o primeiro hominídeo é de dezenas de milhões de anos, uma extensão tão vasta que chega a ser quase incompreensível. Quando o Australopithecus se ergueu pela primeira vez nas savanas africanas, o impacto do asteroide em Yucatán já era uma catástrofe geológica de um passado inimaginavelmente distante. Humanos vivendo ao lado de dinossauros é, portanto, uma impossibilidade cronológica, uma quimera do tempo. Apesar das claras evidências científicas, o mito da coexistência persiste por diversas razões. A maioria delas enraizada em interpretações equivocadas ou crenças não científicas. Uma das fontes mais notórias dessa confusão provém da criptozoologia e de crenças religiosas baseadas em interpretações literais de textos antigos. A criptozoologia, o estudo de animais cuja existência não foi comprovada cientificamente, frequentemente inclui relatos de criaturas semelhantes a dinossauros, como o mítico Mokele-mbembe, da Bacia do Congo, por vezes descrito como um saurópode. Esses relatos baseiam-se em testemunhos locais e explorações inconclusivas. Embora a ciência moderna permaneça aberta à possibilidade de descobrir novas espécies, a existência de uma população viável de animais tão grandes e com necessidades ecológicas tão vastas quanto as dos dinossauros, permanecendo indetectada por 66 milhões de anos em um planeta tão exaustivamente explorado, é considerada uma hipótese praticamente insustentável. O clima e a vegetação da Terra mudaram drasticamente desde o período Cretáceo, com o início da glaciação do Quaternário e a modificação da flora, tornando extremamente difícil para tais criaturas, adaptadas a climas subtropicais ou tropicais persistentes, adaptarem-se às condições modernas. Os ecossistemas terrestres do Mesozoico simplesmente não existem mais da mesma forma. Outra fonte de confusão é a existência de dinossauros aviários, ou seja, aves. Como mencionado, as aves são os únicos descendentes vivos dos dinossauros. Tecnicamente, quando um ser humano observa um beija-flor ou uma águia, está observando um dinossauro. A paleontologia moderna estabeleceu um consenso evolutivo que coloca as aves dentro do clado Dinossauria. Nesse sentido extremamente estrito, os humanos coexistem com os dinossauros. No entanto, essa coabitação com as aves está muito distante da fantasia cultural de imaginar um homem das cavernas fugindo de um tiranossauro rex ou caçando um brontossauro. A fantasia da coexistência entre humanos e dinossauros tem sido habilmente explorada pelas indústrias cinematográfica e editorial. Filmes como 1 milhão de anos antes de Cristo ou, mais recentemente, a franquia Jurassic Park. Embora esta última apresente um cenário de ressurreição biotecnológica, consolidaram a imagem cultural de humanos primitivos lutando contra répteis gigantes. Essa imagem, embora divertida, apaga as vastas escalas de tempo geológicas e perpetua uma visão simplista da pré-história, ignorando as profundas transformações ecológicas e evolutivas que ocorreram. Uma evidência crucial que refuta a coexistência é o estudo de pegadas fósseis. A paleontologia classifica pegadas de animais, uma disciplina conhecida como icnologia geólogos, e paleontólogos podem datar com precisão camadas rochosas que contêm pegadas, determinando sua idade. Existem extensos sítios com pegadas de dinossauros que datam dos períodos Jurássico e Cretáceo, e vastos sítios com pegadas de hominídeos e humanos modernos, que datam dos períodos Plioceno e Pleistoceno. Em nenhum lugar do mundo foi encontrada uma camada rochosa que contenha, de forma inequívoca e datável, pegadas de dinossauros não aviários, ao lado de pegadas de hominídeos. As supostas descobertas que alegam demonstrar coexistência, como as famosas pedras de Ica, no Peru, ou as alegadas pegadas em Glen Rose, no Texas, foram sistematicamente descartadas pela comunidade científica. As pedras de Ica, por exemplo, são objetos esculpidos com representações que parecem mostrar humanos montando dinossauros, mas já foi comprovado que são falsificações modernas, sem qualquer valor arqueológico ou paleontológico real.
Quanto às pegadas de Glen Rose, pesquisas exaustivas mostraram que as supostas pegadas humanas encontradas ao lado das de saurópodes são, na verdade, rastros de dinossauros erodidos ou falsificações esculpidas para satisfazer crenças pseudocientíficas. A ideia de humanos vivendo ao lado de dinossauros é, e continuará sendo, uma maravilhosa invenção da ficção. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!